Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo para vocês mais uma sessão, que vai corresponder aí à temática referente à interpretação dos sonhos. Temática esta que eu venho abordando aqui com base na obra de Freud, nomeada como A Interpretação dos Sonhos. Quem não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você assista, volte aí para assistir, para que assim você tenha uma compreensão abrangente acerca do assunto, tá? Pois bem, Freud ele vai indagar por que nem sempre sonhamos com as impressões mnêmicas do dia que acabamos de viver, né? Porque de uma certa forma, a lógica seria sonharmos com aquilo que a gente reflete durante o dia, com aquilo que a gente experiencia durante o dia, com aquilo que está muito forte na nossa memória durante o dia, né? Então a lógica seria pensar que isso poderia ser reproduzido por meio dos sonhos. E aí Freud continua indagando porque muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, mergulhamos, em vez disso, em vez de mergulhar nas memórias recentes, por meio dos sonhos, mergulhamos em um passado remoto e quase extinto, né? Então ele indaga por que a consciência nos sonhos recebe com tanta frequência impressões de imagens mnêmicas indiferentes, ou seja, imagens mnêmicas que aparentemente não têm nenhuma relevância, que aparentemente é algo trivial, é algo que não tem um quê de significativo no âmbito do consciente. Então por que, isso é reproduzido nas memórias mnêmicas, nas imagens mnêmicas? Ou seja, por que isso é reproduzido nos sonhos? Se é algo que é trivial, se é algo que aparentemente não tem significação nenhuma. Então por quê? Porque é reproduzido por meio dos sonhos. O lógico não seria a reprodução de imagens que fossem mais recentes na nossa memória, algo de muito forte, vivenciado no dia a dia, porque o passado remoto, porque conteúdos que aparentemente não têm significância, não têm relevância, entende? Enquanto as células cerebrais, elas trazem as marcas mais sensíveis, daquilo que é experimentado recentemente, daquilo que é vivenciado recentemente, as células cerebrais mantêm viva aquelas imagens pertinentes. Mas, no entanto, por que tratando-se de imagens mnêmicas, de imagens reproduzidas por meio dos sonhos, por que essa memória mais recente, mais relevante, em sua maioria, no sonho, por que ela permanece silenciosa? Por que essas imagens permanecem silenciosas? Por que essas imagens no sonho permanecem inertes? Se é algo que está tão vivo ali, sobretudo no âmbito do consciente. Vamos lá entender isso com um pouco mais de detalhes e fazendo uso de um exemplo para que vocês possam ter uma visão clarificada acerca do assunto. Vamos lá. Digamos que eu, Caio, perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu, certo? Recentemente. Mas quando eu adormeço, as imagens mnêmicas que tomam conta dos meus sonhos é a imagem de uma ex-namorada. É a imagem de experienciações de um passado que inclusive é um passado distante. Um namoro que eu tive, vamos supor, o meu primeiro namoro, sabe? Vem à tona no meu sonho, É emanado nos meus sonhos. Mas por que isso? Se o que permanece muito vivo na minha memória é a morte da minha mãe,
né? Isso é só um exemplo, tá, gente? Isso é só um exemplo. Minha mãe está vivíssima. Mas vamos lá. Aquilo que está pertinente é a imagem do velório da minha mãe, é a imagem do falecimento da minha mãe. Mas por que ao adormecer, as imagens minêmicas que insistem em ser pertinentes é de uma ex-namorada, de um passado tão distante, que sequer na vida de vigília eu costumo pensar nela, né? Vamos lá. A imagem da morte da minha mãe é algo que está sendo muito trabalhado na dimensão do consciente. Eu estou tentando assimilar isso. Eu estou tentando racionalizar isto. Eu estou tentando elaborar. Isso é algo muito vivo e muito significativo na dimensão do meu consciente. É algo que eu passo o dia inteiro pensando, refletindo, racionalizando, né? Pois bem, o sonho é uma representação do inconsciente. O sonho é uma reprodução do inconsciente. Como a morte da minha mãe está sendo trabalhada na dimensão do meu consciente, como ela está sendo racionalizada, sabe, na dimensão do consciente, é algo que está ali munido de uma significância, de uma relevância, é algo que eu estou buscando digerir, é algo que eu estou trabalhando. Essa imagem da minha ex, reproduzida pelo inconsciente no meu sonho, é algo mal trabalhado, algo mal resolvido, que está ali na dimensão do inconsciente por uma questão de ter sido recalcado as demandas referentes a isso, porque de repente estava sendo algo ali que estava ocasionando um desprazer ao meu ego muito gritante. Então o recalque deu conta de agir, né, para daí então trazer um abrandamento desse desprazer que estava aí naquele dado momento tomando conta do meu ego, entende? Então é por isso que isso está sendo agora, nesse exato momento, está sendo reproduzido no momento do sonho. É o inconsciente tentando fazer com que isso seja resolvido, tentando fazer com que isso seja elaborado, tentando fazer com que isso seja refletido. Porque se é algo mal resolvido, é algo que está ali no inconsciente gritando para ser resolvido. Inclusive pode ser até uma demanda que esteja aí emanando algum sintoma, entende? Algum sintoma psicológico. Então, enquanto aquilo não é elaborado, enquanto aquilo não é simbolizado, enquanto aquilo não é racionalizado, está ali, apesar de não estar na dimensão do consciente, apesar de estar na dimensão onde o meu pensamento não alcança, mas está ali, vivo e querendo ser resolvido. E por isso é emanado de alguma forma. E uma das formas a ser emanado é por meio dos sonhos. É um conteúdo que está gritando para ser resolvido, sabe? A memória da morte da minha mãe, como está recente, é algo que o meu consciente está trabalhando. Entende? É algo que o meu consciente está racionalizando, tentando dar conta de resolver. Mas se chegar um momento em que isso venha a estar degradando o meu ego de modo muito acentuado, as minhas defesas vão dar conta de agir para que isso ganhe a dimensão do meu inconsciente. E aí vai ser uma demanda que posteriormente também vai estar sendo reproduzida de alguma forma, por meio de sonhos, por meio de atos falhos, entende? Por meio de lapsos, sabe? Então é isso. É por isso que muitas coisas que não são experienciadas na vida de vigília de modo recente, né,
não são aí passíveis de serem emanadas, sabe, por meio do sonho. Porque tá ali, o consciente está tentando resolver aquela demanda. O que tende a ser reproduzido é o que está mal resolvido no âmbito do inconsciente, onde o meu pensamento não alcança. E aí aquela demanda ela quer ser resolvida. Por que não desaparece? Os nossos conflitos não somem, não desaparecem, muito embora o nosso pensamento não o alcance, mas é uma demanda que fica ali tentando ser alcançada por essa dimensão consciente. Entende? Então é isso. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma linkagem do conteúdo do sonho com a vida de vigília, sabe? A gente não consegue ligar o conteúdo dos sonhos à vida de vigília, muitas vezes, porque são conteúdos que na dimensão do nosso consciente é como se a gente não tivesse vivenciado na vida de vigília, entende? Sobretudo porque muitas vezes o conteúdo inconsciente, a demanda inconsciente, que é reproduzida por meio dos sonhos, vem aí muito camuflada, sabe? Vem aí muito camuflada. Então a gente não consegue elaborar essa demanda, sabe? Porque está muito, vamos dizer, está muito aí camuflada de outros conteúdos onde a gente não consegue desvelar, sabe? Onde a gente não consegue descamuflar para chegar na origem da demanda, na origem do conteúdo, na fonte. Isso muitas vezes é possível por meio de um trabalho de análise, né? Mas por si só, o ser humano por si só, muitas vezes não consegue trabalhar isso, as suas demandas sonhadas, entende? Então, Freud vai dizer, é fácil perceber, né, como há uma notável preferência pela memória nos sonhos, né? Os sonhos tendem a preferir aqueles elementos indiferentes à memória, sabe? Aqueles elementos que parecem triviais, sabe? Aqueles elementos que muitas vezes não parecem ter significado algum. Aqueles elementos que muitas vezes nem parece que a gente o experienciou, porque está no passado remoto, no passado esquecido, sabe? E aí por isso são conteúdos que passam despercebidos da experiência de vigília. Por isso que como eu disse, muitas vezes a gente não consegue fazer a linkagem, né, do conteúdo sonhado com a vida de vigília, com aquilo que fora algum dia experienciado na vida de vigília, sabe? E aí é isso que leva as pessoas a desprezarem, sabe, de um modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília. Inclusive, alguns autores que já foram aí trabalhados anteriormente. Alguns autores têm essa visão de que o sonho nada tem a ver com a vida de vigília, né? É porque há realmente uma dificuldade, em qualquer caso específico, né, de comprovar essa dependência dos conteúdos minímicos sonhados à vida de vigília, entende? E aí Freud traz a senhorita Wilton, ele traz que ela fez um estudo estatístico de seus próprios sonhos e dos de seus colaboradores, né? E aí ela verificou nesses estudos que em 11% do total não havia uma conexão visível com a vida de vigília, entende? E aí ele traz também Hildebrandt, ele traz esse autor, onde esse autor afirma que indubitavelmente é certo afirmar que seríamos capazes de
explicar a gênese, a origem de todas essas imagens oníricas, todas essas imagens minêmicas, sonhadas, né? Se por acaso dedicássemos de verdade, se por acaso dedicássemos o nosso tempo de modo significativo, se por acaso viéssemos a nos empenhar de modo significativo a investigação da origem dos sonhos, seríamos capazes, né, de fazer essa linkagem do conteúdo sonhado à vida de vigília. E aí iríamos observar que tudo que é sonhado já foi vivenciado na vida de vigília. Então, Freud vai dizer que há um dito popular que diz que os sonhos decorrem da indigestão, né? Decorrem, digamos, de algo mal resolvido, que não foi elaborado, que não foi mastigado, que não foi racionalizado. Como exemplo que eu citei, né? De Caio lá sonhando com a ex-namorada. Por que ele está sonhando? Por que o inconsciente reproduz isso por meio dos sonhos? Porque isso é um conteúdo que não foi digerido de forma que esse conteúdo pudesse ser elaborado, simbolizado. Ele está ali, pedindo para ser resolvido, pedindo para ser solucionado dentro do Caio, sabe? E aí, esses conteúdos, né, indigestos, ajudam a entender o que se pretende dizer com estímulos e fontes dos sonhos, sabe? Pois bem, gente, a questão da interpretação dos sonhos é algo muito abrangente, sabe? É algo muito complexo, é algo que requer muitas observações, muitos estudos mesmo. E para quem é estudante de psicanálise e pretende aí ser analista, psicanalista, é na prática mesmo, sabe? É na prática, é no processo de análise com o paciente que ele vai cada vez mais, né, de modo aguçado, observando, sabe, conteúdos sonhados trazidos para o processo de análise, o porquê que está sendo sonhado, como que está sendo sonhado, sabe, e assim, debruçar-se sobre uma observação acerca desses conteúdos. Em algum momento nesse processo há de se entender que a fonte, a origem disso aí, né, é da vida de vigília, algo da vida de vigília que foi mal resolvido, que foi mal elaborado, que foi mal simbolizado. E por isso o inconsciente está emanando aí por meio dos sonhos, beleza? Pois bem, vou finalizar aqui, para que o vídeo não fique tão saturado de informações. A gente continua falando sobre essa obra do Freud, tá bom? Pois bem, aqui no comentário do vídeo ainda está que você vai encontrar aí informações adicionais. Como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas aí você encontra também o meu Instagram, caso você queira me acompanhar, tá bom? Eu faço uso do Instagram também para, enfim, propagar informações, conhecimentos e tal. Então quem quiser me seguir lá, fique à vontade. E você vai encontrar aí também os meus demais canais aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.